Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor José Freire e você está no canal Uma Visão Além. No dia de hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, de um tema escatológico que tem como tema o que o detém, né? Quem é que detém o anticristo? O que é que está detendo ele, né? Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu gostaria de orar com você. E antes de orar, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, mas visualize os nossos vídeos. Oremos ao Senhor e depois nós vamos estudar. O que o detém? Santíssimo e eterno Deus, mais uma vez nos reunimos na Tua presença, porque a Tua presença para o homem que serve a Deus é tudo. Sem a Tua presença a vida é triste. Sem a Tua presença a vida não tem sentido. E mais uma vez nos reunimos porque nós sabemos, Pai, a necessidade que o homem tem de conversar com Deus, de dialogar com Deus, de conversar com o Seu Espírito Santo. Deus vivo, Deus glorioso, Deus de maravilhas, o Senhor é santo, santo, santo e santo. E que nesta noite, ó Deus, ou neste dia, ou nesta tarde, não sei o horário, que esta pessoa vai acompanhar a oração e esse estudo, esta pessoa possa ser abençoada por Ti, essa pessoa possa ser vivificada pelo Senhor, através do Espírito Santo, através da presença viva do Espírito de Deus, pois o Senhor é santo para todo o sempre, Pai, e a minha alma tem sede de Ti, a alma de cada um de nós tem sede do Senhor. Deus vivo, Deus santo, Deus glorioso, eu quero pedir em favor das nações, dos povos, ó Deus Santíssimo, o Senhor é santo e a Tua palavra nos diz que bem-aventurado aqueles que têm lavado suas vestes no sangue glorioso do Senhor. Jesus querido, neste momento em que nós clamamos, tem pessoas enfermas, tem pessoas angustiadas, tem pessoas feridas, machucadas, Pai, que necessitam da cura, do milagre, da libertação, da transformação. Santíssimo, eu apresento cada um dos que estão aqui conosco no canal Uma Visão Além, que cada pessoa que está conosco seja abençoada. Eu apresento esta pessoa que se encontra enferma, com vários tipos de patologias médicas, que essas enfermidades no nome de Jesus sejam repreendidas. Se porventura tem alguém angustiado, triste, depressivo, que esta enfermidade da alma seja também repreendida em nome do Senhor. E que reine a paz, reine a alegria, reine a comunhão, reine a bênção de Deus nesta casa, neste lar, nesta família, porque o Senhor é o Deus da cura, é o Deus da bênção, é o Deus das maravilhas. Eu te apresento os jovens, as crianças, os casais, todos os ministros da Tua palavra, as autoridades constituídas pelo Senhor. Eu te apresento a nação brasileira, as nações, a obra missionária da Transcultural, a obra missionária, meu Deus, nacional, regional, no bairro, na cidade, no estado, no país, em outras nações. Que a Tua bênção esteja na casa deste ouvinte, que a Tua bênção esteja na casa deste internauta que nos acompanham, que todos os inscritos que vão se inscrever, os que estão acessando pela primeira vez, sejam abençoados e guardados. Eu te apresento esta pessoa que está desesperada, desempregada, desorientada, que o Teu socorro chegue na vida dele, na vida dela.
Esta mãe desesperada por este filho enfermo, por esse filho nas drogas, no crime. Este pai desesperado, este casamento correndo risco de ruína, de destruição. Que no nome de Jesus haja restauração, haja cura, haja paz, haja alegria, haja prosperidade. Eu repreendo todo espírito de loucura, toda obra maligna, toda obra satânica no nome vivo do Senhor Jesus. Abençoai, meu Deus, todos os povos da terra, todos os homens que habitam sobre a face da terra, perdoando-os e libertando-os das opressões. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, irmãos internautas, vamos, meus queridos, então, analisar a palavra de hoje e entrarmos nesta mensagem do dia de hoje. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe, mas visualize o vídeo todo. Que é isso que é importante para nosso vídeo ser indicado para mais pessoas. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro, é falar do amor de Cristo. Nós vamos a um tema, meus queridos, que nos intriga, né? O que o detém? Quem é o personagem do 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6 ao verso 8, que está detendo o anticristo? É sobre esse tópico. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 6. Ao longo de toda a história da igreja, meus queridos, as pessoas oferecem várias sugestões para a integridade ou a identidade do personagem descrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 9. Alguns dos patriarcas da igreja defendiam que se tratava do Império Romano, ou alguma outra forma de lei, ou até mesmo governo. Outras pessoas pensaram que ele poderia ser a influência limitadora da própria igreja. Muitos têm defendido que o testemunho dos crentes detém o anticristo. E alguns veem até mesmo a obra de Satanás como uma forma de limitação ao aparecimento da personalidade maligna conhecida como o homem do pecado ou o filho da perdição, que está no verso 3. Qual é o texto que fala sobre o que detém? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 6 até o verso 8. Então vamos aqui determinando a identidade do que detém. Vamos começar com Roma. Os sensacionalistas apontam para o fato de que aquele que detém deve ser um indivíduo inigualável e divino, né? Capaz de reter a vinda do ser maligno, que exercerá grande poder e autoridade sobre as regiões do mundo inteiro, está lá no verso 4. E este ser maligno certamente seria o anticristo que Paulo descreve em 2 Tessalonicenses do capítulo 2, do verso 3 ao verso 9. O Império Romano, meus queridos, não se qualificaria para ser o que o detém, porque ele mesmo foi um terror sobre a terra. Além disso, o anticristo, na verdade, governará e controlará o Império Romano revivido, e usará para estender a sua autoridade rebelde mundialmente. Como John F. Woodward escreve, o período da grande tribulação será revelado como a era do governo absoluto, em que tudo que é social, religioso e econômico está organizado de modo rígido pelo novo poder romano. Isso quem escreve é John F. Woodward. Agora,
Muitos dizem que é a igreja. Quanto à igreja, Gerald B. Styleton diz assim, a igreja é, sob determinado aspecto, um organismo imperfeito. Ao se colocar diante de Deus, ela é perfeita, mas experimentalmente, diante dos homens, nem sempre é irrepreensível, ou seja, nem sempre está distante da repreensão. Semelhante ao governo humano, a igreja está sendo usada por Deus para atribuir a manifestação total do maligno nesta era presente. Mas aquele que efetivamente o detém, com certeza, não é o crente em si, mas o que o capacita o crente, o Espírito Santo que habita em cada crente. Na presença do precioso Espírito, nem a igreja, nem o governo teriam a habilidade de atribuir o programa e o poder de Deus. Então a igreja não é. Analisando a palavra no original, meus queridos, um exame minucioso de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ajudará a responder a questão da identidade daquele que detém. Em 2,6, o texto grego é mais bem traduzido da seguinte forma: o que agora o controla ou o detém. Vós sabeis, de forma que ele será revelado ao seu próprio tempo. O versículo 7 diz, com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então os irmãos observam, a palavra grega pode ter significado de deter a ação, manter sob controle, privar a liberdade física, como algemado ou prendendo um criminoso. Mas o significado daquele que detém? Aquele que detém, né? Vamos analisar com mais calma. Aquele que o detém, então está impedindo que o anticristo se manifeste até o seu tempo determinado, que seria durante ou antes o início da grande tribulação. No verso 6, né? To kateshon é um particípio do presente neutro, traduzido como agora sabeis o que o detém. E embora o verso 7 se use o particípio do presente masculino, o ro, né? Ro kateshon deve significar aquele que agora o detém. Esta diferença gramatical certamente excluiria a igreja, de fato de igreja, ser uma palavra feminina em grego. Alguns pensam que o gênero neutro do versículo 6 refere-se ao Império Romano e que o masculino no verso 7 esteja relacionado ao imperador romano, mas esse ponto de vista não é plausível, queridos. A palavra espírito, pneuma, está no gênero neutro. Mas quando se refere ao Espírito Santo, o Novo Testamento usa o pronome masculino. João 14,26 chama o Espírito Santo a quem o Pai enviará em nome de Jesus de Paracleto, alguém chamado para ficar ao lado, o conselheiro. Paracleto, queridos, é um substantivo masculino, mas o Espírito é um substantivo neutro. Então a mudança intencional na gramática enfatiza a personalidade do Espírito Santo. Não haveria, portanto, nenhum motivo para mudar do neutro para o masculino, a menos que o Espírito se entendesse como uma pessoa. As evidências das Escrituras, o ponto mostrado na passagem de 2 Tessalonicenses 2, parece claro. O homem do pecado, o anticristo, não pode se manifestar até que se retire este poder que o detém. Mas quem é de fato aquele que detém a manifestação do Espírito Santo? Pela providência divina e por todas as evidências das Escrituras, o Espírito Santo caracteristicamente detém e resiste contra o pecado. O Espírito atualmente permanece no mundo de um modo especial nesta era que estamos vivendo, através da igreja. A dificuldade em ver aquele que o detém como sendo o Espírito Santo é um outro sinal do entendimento inadequado, meus queridos, da sua doutrina em geral e da sua obra em relação aos maiores movimentos providenciais de Deus na história. O
O que quer dizer o que dizer da frase até que do meio seja tirado? Vamos explicar. Uma objeção ao citar o Espírito Santo como aquele que o detém está relacionado com a frase no final de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, até que do meio seja tirado. Mas alegam, muitos alegam que tirar ou remover o Espírito de Deus parece ser uma interpretação incômoda. Mas é isto que a passagem está dizendo. A palavra grega traduzida como tirado é genetai. É um substantivo aorista médio do genomai, do verbo depoente. Então aqui tem que estudar um pouquinho de gramática. E tais verbos aparecem no meio ou na forma passiva, mas ainda se traduzem como ativos, significando que o sujeito, nesse caso, aquele que detém, está fazendo ação. Então o verbo depoente não denota a remoção por uma força extrema, mas antes por um ato voluntário por parte daquele que detém. Então é melhor ler a expressão assim, seja tirado do meio, como sair do meio. O Espírito Santo vai sair espontaneamente do meio. O Espírito Santo sairá do meio, ele não será tirado, meus amados. Então, quando o Espírito Santo se afastar ou sair do meio, será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo poder e sinais e prodígios da mentira, o anticristo permanecerá ativo durante 7 anos da tribulação. Mas, na segunda vinda de Cristo, será morto e lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Meus amados, conhecido como uma besta em Apocalipse, o anticristo, que exigiu que os seus seguidores recebessem o sinal, será atormentado noite e dia com aqueles que adoraram a ele e a sua imagem. Apocalipse 14, do verso 9 ao verso 11. E embora provavelmente seja correto dizer que aquele que detém sai de cena no momento do arrebatamento da igreja, para que ao seu tempo o anticristo seja manifestado, segundo Tessalonicenses 2,6, o Espírito Santo ainda continuará a obra de levar pessoas à salvação. Portanto, enquanto a igreja estiver aqui, ele estará ativo e o seu poder estará operando na vida dos crentes. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aceite-o enquanto é tempo. Receba Jesus enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Graça e paz.